Alô, pessoal. Boa noite. Vocês estão me escutando aí? Ok. Bom, hoje a gente vai começar um outro assunto no curso, né? Que é bem diferente do que a gente tinha visto nas outras aulas, a menos da equação de onda. A gente vai usar ela bastante aqui, e só que a gente vai aplicar para ondas em meios materiais. E aí entra diretamente com som e fenômenos de audição. Tá? Então vamos começar aqui lembrando dos tipos de onda que a gente tem em meios materiais. Aquela equação de onda que a gente usou, por exemplo, no eletromagnetismo, ela tem essa forma que está aqui, essas derivadas duplas em função da posição e do tempo, a variação espacial compensa a variação temporal e uma constante que aparece que é 1 sobre a velocidade ao quadrado. Isso é o que define uma propriedade de onda, né? E essa onda tendo uma solução para isso, é uma onda senoidal ou um cossenoide, para uma onda onde essa constante que multiplica a posição aqui, o x, né? Ela é menos, quer dizer, o kx menos o ômega t, né? O k e o ômega, a razão deles é a própria velocidade da onda. Então, substituindo isso nessa equaçãozinha, nessas derivadas segundas aqui, a gente descreve coisas que se movimentam no espaço-tempo. A diferença em relação à onda eletromagnética é que na onda eletromagnética, aqui no lugar do V, a gente tinha o C, e ela era uma velocidade que não depende do meio. Agora não, em ondas em meios materiais, a gente vai ver que a propriedade do meio é que define essa velocidade. A gente vai começar com o que eu acho que é o exemplo mais simples, que é de uma onda transversal. O exemplo, por exemplo, é uma corda. Você pega uma corda, você faz um deslocamento rápido dela para cima e para baixo, e você gera um pulso que se propaga. Se você mantém esse movimento periódico numa extremidade, ela vai se propagar com uma onda senoidal até chegar no ponto que a corda está presa. Aqui. Aí depende do modo que você prendeu ela aqui, vai determinar como ela é refletida. Então, aqui no caso desse exemplo, o F que está aqui, ó, o F de xt, o F é a forma da onda, o A que aparece aqui é a amplitude de deslocamento vertical da onda, e o ômega dividido por K é a velocidade com que esse pulso vai se propagar. Aí o K, a gente já viu que é o módulo do vetor de onda, é 2π sobre lambda, onde o lambda é a distância entre dois máximos, entre dois pontos iguais da onda, né? Pode ser entre os máximos, os mínimos, tanto faz como eu escolher representar isso no desenho, tá? Aqui está bem claro, ó, ele coloca, por exemplo, aqui em cima, ele coloca entre dois pontos onde a corda começa a subir. Aí no de baixo ele coloca entre dois máximos. E aí no outro ele também coloca entre dois pontos que ela começa a subir, tá? É só um desenho.
Bom, essa é o tipo de onda transversal que a gente vai trabalhar primeiro, mas tem também a longitudinal, que é o exemplo, por exemplo, você tem uma mola, você estica ela e aí você faz uma compressão rápida e volta. Você gera um pulso de compressão e esse pulso se propaga, bate aqui no, onde ela está presa, volta. Se você faz isso com uma frequência determinada, você gera uma onda senoidal também. Só que agora a amplitude que aparecia no caso da onda transversal, essa amplitude agora ela representa o deslocamento ou o deslocamento ao longo da direção de propagação e não mais o deslocamento perpendicular à direção de propagação. Que essa que é a diferença de onda transversal e onda longitudinal. Você tem o deslocamento é perpendicular à direção de propagação, que ela é transversal, e a outra é longitudinal. Ou seja, o deslocamento é ao longo da direção de propagação da onda. Esse segundo caso, de onda longitudinal, ele é o mais importante para a gente, porque é ele que descreve a propagação de onda no som. Deixa eu pôr um outro desenho aqui. O som nada mais é do que, na hora que está produzindo som, as moléculas do ar elas estão sendo comprimidas e descomprimidas. Ou seja, elas vão se deslocando. Só que esse deslocamento delas provoca região de maior pressão ou de menor pressão. Ou, você pode falar também em termos de densidade. A hora que as partículas se movem e elas aumenta a pressão, você tem uma maior densidade das moléculas naquele lugar, que é seguido por uma região de descompressão. Então, a onda longitudinal a gente vai usar para descrever a propagação de onda do som, por exemplo, as propriedades do som, a velocidade do som, não só no ar, como pode ser na água também, ou numa barra de metal. Em todo caso, a gente sempre tem essa equação de onda funcionando. Então, para cada sistema, a gente tem que usar propriedades da física para chegar nessa equação e entender qual é a velocidade, o que determina a velocidade naquele meio. Então, o objetivo que a gente vai fazer aqui, nessa aula, é primeiro para a onda transversal, que é a onda numa corda. A gente vai ver, por exemplo, as propriedades de frequência que a corda num violão tem, tá? O que determina aqueles modos de vibração, o som. E a onda longitudinal, o que determina as propriedades do som no ar. Então, a gente vai começar aqui. Tá. Antes de entrar nessas propriedades, usar a equação de onda para deduzir a velocidade das ondas mecânicas, a gente vai lembrar um pouquinho de onda de interferência construtiva e destrutiva. Aqui tem um exemplo simples de dois pulsos numa corda se propagando em direções opostas, mas são dois pulsos que o deslocamento é positivo. A hora que eles passam um pelo outro, elas se somam. Então você tem uma interferência construtiva e você tem um máximo do deslocamento. Uma diferença destrutiva é quando você tem um deslocamento positivo e um negativo. E a hora que eles passam um pelo outro, se eles tiverem a mesma amplitude, eles se cancelam momentaneamente. Então a corda aqui ficaria retinha a hora que um está passando pelo outro. E depois eles continuam. Um não afeta o movimento do outro. Por quê?
a energia que tem num pulso, ela é conservada. Então, você tem um pulso vindo numa direção, outro pulso indo na outra. A energia que eles contêm, né, que é exatamente o deslocamento da massa, ela não vai desaparecer a hora que eles cruzam. Simplesmente o deslocamento se anula momentaneamente, mas eles conservam a energia. Tá? Por causa da quarentena que a gente está fazendo, a gente não teve chance de mostrar para vocês no laboratório essas ondas numa cuba de água. E aí você vê claramente esse fenômeno de interferência construtiva e destrutiva. Mas a gente falou no caso do padrão de difração, por exemplo, da luz do laser. Eu até usei um exemplo, uma foto que eu tinha, da interferência por uma fenda dupla. Aqui nesse caso, aqui nessa cuba de água, é uma foto de topo, né? A gente está vendo de cima. Você tem dois contatos na água vibrando com uma frequência constante. E essa vibração produz uma série de ondas. Então você vê que tem regiões em que não aparece nada, que é onde eu estou passando essa bolinha vermelha aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra, uma linha aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ela vai formando regiões em que nunca tem onda. E essas regiões que nunca tem onda é que ela está sempre em condição de interferência destrutiva. Mas a regrinha, a equaçãozinha que rege isso é igual àquela da fenda dupla que eu coloquei para vocês numa aula. Então você tem uma região em que não aparece onda e região que você tem onda. E entre elas você tem os máximos de interferência construtiva. Tá? Então a onda eletromagnética, a luz, e também os elétrons, que eles também difratam, né? Eles têm esse padrão de onda, que era uma coisa bem conhecida, que são ondas mecânicas. Que a hora que você passa para onda eletromagnética e para elétrons, você observa fenômenos ondulatórios de interferência construtiva e destrutiva. A hora que a gente já lembrou isso, vou mostrar para vocês como que se faz a dedução. Vocês não precisam se descabelar por causa disso, não, tá? É só uma demonstração detalhada de como que é a dedução da propriedade do meio, das forças naquele meio, que como que usa essas propriedades para chegar na equação de onda. Então a gente começa olhando aqui um pedacinho de corda e lembrar que o pulso nada mais é do que todos os elementos dele da corda se movendo para baixo e para cima, que essa é uma onda transversal. Bom, o pedaço da corda, que aqui eu pus uma bolinha em volta dele, tem uma quantidade de massa. E pela lei de Newton, a massa só se move se ela está sujeita a uma força. Então, qual que é a força que está atuando nela? Qual força resultante que atua nela? A gente tem uma tração nessa corda, ela tem que estar tracionada para isso ocorrer, porque se ela estiver solta, ela não vai estar produzindo onda nenhuma. Tá? Você não vai conseguir fazer a onda se propagar. A corda simplesmente vai se embolar e não vai ter nada se propagando ali. Então, na hora que ela está tensionada, para que um pedacinho dela se mova para cima e para baixo, a tração nas extremidades tem que fazer um ângulo um pouquinho diferente uma com a outra. Porque se a tração ela não tivesse curva, a corda tivesse reta, a tração de um lado cancela da outra. E a resultante de força é zero. Aqui. A hora que eu tenho um pedacinho da corda curvado, tem uma componente dessa tração que não se cancela, que ela é na vertical. Tá?
E o não cancelamento dela na vertical faz com que ela se desloca para cima e para baixo. Então, aqui nesse slide aqui, o ΔM vai representar uma quantidade, um elemento de massa da corda. O ΔX é o comprimento desse elemento. E o μ, que eu usei aqui, é a densidade linear. Ou seja, é o peso da corda por comprimento dela. Seria quilos por metro. No sistema internacional, a unidade disso. Então, se eu coloco as forças resultantes, elas têm um ângulo diferente. A projeção na vertical da tração depende do ângulo. Tem um ângulo aqui com a vertical, com a horizontal, né? Que a hora que eu projeto, se eu projetar a tração para baixo, ela se anula, que ela está na horizontal, e a corda não está se movendo na horizontal, só na vertical. Então, aqui, eu tenho essa projeção. Se ela tivesse esticada, retinha, esse segmento tivesse retinho, eu não estaria tendo diferença nas componentes verticais. Ou seja, o Fy, a força Y na posição X, seria igual à força Y na posição X mais ΔX. Então, essa componente na posição Y é a tração projetada com o seno do θ. Só que o θ ele mudou um pouquinho em relação à posição X. Então, aqui eu estou representando θ na posição X mais ΔX. E aqui era o θ na posição X. Bom, o seno θ, como esses ângulos têm uma pequena diferença entre eles, eu posso aproximar eles. O seno do θx, eu vou aproximar ele pela tangente do θx. Por que eu faço isso? Porque a tangente no ponto x nada mais é do que a derivada da forma da curva em relação a x. Então, aqui eu teria que a força na posição x era a tração vezes a derivada da forma do pulso, né, em relação a x na posição x. E em x mais dx eu tenho a mesma coisa, é a derivada da forma da curva, que é a derivada de y em relação a x, na posição x mais ΔX. Por que eu uso essa abordagem? Porque só com essa representação eu já consigo escrever a derivada segunda da parte espacial da equação de onda. Você está perguntando, mas como assim? Ó, o ΔY... Deixa eu pôr isso aqui que vocês vão entender. A gente tem que lembrar que é a definição de derivada. Eu tenho a derivada da função na posição x mais ΔX, que está aqui, menos a derivada da função na posição em relação a x na posição x, a diferença das duas, dividido por ΔX. Isso é o quê? É a derivada disso. Mas se isso já é a derivada de y, então isso aqui é a derivada segunda de y em relação a x. Isso é uma relaçãozinha que a gente tinha visto quando eu introduzi derivadas. Então, usando essa abordagem aqui, eu já tenho que a diferença da força, né, que já está associada com a derivada segunda da posição em relação a x. Por que, então, e agora da onde que vem a outra parte da equação de onda? Ela vem a hora que eu faço isso, ó. A diferença da força, que é a tração vezes a diferença das derivadas, isso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. O pedacinho não está se movendo? Tá. Então, eu tenho uma quantidade de massa, que é o ΔM, que é a densidade linear vezes o ΔX, né? Vezes a aceleração na direção y,
que é a derivada segundo de y em relação ao tempo, ao quadrado. Aqui que está o ΔX, que a hora que eu dividir esse termo aqui, ó, vai aparecer a derivada segunda em relação a x. E aí eu fico, e aí aparece a equação de onda. Essa derivada, essa diferença de derivada aqui, dividido por ΔX, é a derivada segunda da forma da onda em relação a x. Menos, eu passo esse termo para cá, né? O μ dividido pela tração que está aqui, vezes a derivada segunda em relação ao tempo. Isso é zero. E o termo que aparece aqui, ó, é 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, que vem da dedução da forma da equação de onda. Para ela se propagar, para esse pulso se propagar, ele tem que obedecer essa equação, onde a velocidade vai ser igual à raiz da tração sobre a densidade linear da corda. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: eu tenho uma corda, quanto mais eu traciono ela, maior vai ser a velocidade da onda. Quanto mais pesada for essa corda, ou seja, mais massa ela tiver por unidade de comprimento, mais lerda é a onda. Aqui. E ela vai, a velocidade vai com a raiz dessas propriedades de tração pela densidade linear. Vou fazer um exemplo disso aqui. Não, antes de fazer o exemplo, agora imagina, ó, eu estou pondo uma corda, por exemplo, suponha que essa corda, esse pulso incidente aqui, que está aqui, que é o que está em azul, ele vem se deslocando. Ao invés de ter uma corda mais grossa aqui, tivesse uma parede e ela tivesse fixa aqui. O que acontece? A onda é simplesmente refletida, mas ela volta com a fase negativa, ou seja, ela inverte o deslocamento. Se é um pulso que chega por cima, ele volta por baixo. Quando eu tenho uma corda, aqui eu juntei duas cordas, uma é mais pesada que a outra, o que vai acontecer? Bom, a velocidade aonde a corda é mais pesada vai ser menor. Mas como ela é mais difícil para a onda, para a massa mais leve, mover a massa que é mais pesada por conservação de momento, né? Deslocar ele para cima, você sempre tem um pequeno pulso que se propaga, né? E ele vai se mover mais devagar, e uma onda refletida. Só que a velocidade com que elas voltam não depende da diferença de massa. Depende apenas da diferença de densidade. Por quê? A tração é a mesma para as duas, né? A força que eu estou puxando, se aqui eu estou puxando com 10 newtons, ela puxa as duas cordas. Ela é a mesma para as duas. A única coisa que muda é a densidade. Então, aquela que tem menor densidade, de acordo com essa relação aqui, vai ter maior velocidade. Quando a onda vem no sentido do meio mais pesado para o mais leve, ela também é refletida, só que agora ela não inverte a fase. Né? Então, eu estou mostrando um efeito de onda transversal no meio material, que é a corda. A onda eletromagnética, que é a luz, né, ela sofre esse efeito também. Quando que ela sofre isso? Quando ela vai do meio de menor densidade eletrônica, ou seja, de um meio com menor índice de refração, para um meio com maior índice de refração. Então, a hora que eu jogo a luz num vidro, suponha que aqui entre do leve para o mais pesado tivesse um vidro aqui, a onda refletida ela volta com a fase invertida da luz. Agora, se a onda está se propagando no vidro, a hora que ela chega na interface vidro para o ar, também tem uma onda refletida, mas ela não inverte a fase. Para que importa essas propriedades de inverter ou não a fase? Para essa brincadeira do pulso na corda é só detalhe mais didático do que outra coisa.
Mas na onda eletromagnética, ela tem uma propriedade prática, que é a chamada condição de contorno. Então, a pessoa que vai, por exemplo, quem vai fazer um projeto, uma ótica de um óculos com lente antirreflexo, a espessura da película que eles colocam ali, ela é calculada para dar uma interferência destrutiva entre a onda refletida pela primeira interface, que é a interface ar-película, e pela onda refletida na segunda interface, que é a interface película para o ar. Então, num caso, inverte ali, e no outro, não inverte. Então, no meio do espectro eletromagnético, que eu acho que é 550 nanômetros, o comprimento de onda, para a espessura da película que eles põem lá, dá uma interferência destrutiva. Ou seja, o pulso que vem da primeira interface interfere destrutivamente com o que vem da segunda. Então, é uma coisa bem análoga a isso, estou só comentando para vocês terem uma noção de que esses conceitos de onda refletida numa interface, elas têm inúmeras aplicações, isso. Bom, o que mais que a gente tem? Falando de onda em corda, vamos falar aqui de onda estacionária. Essas ondas estacionárias em corda é o que determina, por exemplo, as notas musicais de todos os instrumentos de corda. O que acontece? Como a onda é refletida em cada ponto que ela está fixa aqui, somente algumas ondas vão poder, algumas ondas não, só de alguns modos, essas cordas podem vibrar de modo que a onda refletida não cancela a que está chegando no ponto de fixação. O desenho que está aqui, ele remete a um experimento que a gente faz no laboratório, onde a gente usa um gerador de áudio, que é um alto-falante com uma barrinha, ela segura um fio, então a frequência sonora que você põe no alto-falante determina o sobe e desce dessa barrinha que está aqui e põe essa corda para vibrar. Mas ela tem um orifício aqui que ela passa aqui, né? Então você põe a frequência aqui e esse comprimento aqui que vai determinar quais são as frequências que vão poder vibrar aqui. Só que ela também depende da força. Por quê? A velocidade é a tração, que é a força que eu estou aplicando, dividido pela densidade, mas para uma onda, a velocidade também é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, eu mexendo na tração, eu estou mexendo no comprimento de onda se a frequência está fixa. E o comprimento de onda, os modos que vão existir aqui, eles são determinados pelo comprimento da corda, entre os dois pontos de fixação. Então, a primeira onda que a gente consegue pôr aqui dentro é o modo que só tem um ventre. E o comprimento de onda aqui é 2 vezes o comprimento da corda. Ela vem por baixo, quer dizer, imagina a onda chegando aqui por cima. Como ela está fixa, ela inverte. Ela vem invertida. Aí chegou aqui, ela vai inverter de novo. Então, esse é o primeiro modo que eu consigo pôr. É o que tem um ventre nessa corda. E o comprimento de onda aqui é 2 vezes o comprimento dela. Agora, que frequência que isso representa depende da densidade da corda e da tração a qual ela está submetida. Aí o próximo ventre, o próximo modo estacionário é o que tem 2 ventres, depois o que tem 3 ventres. Então, cada um desses comprimentos de onda equivale a 2 vezes o comprimento de onda, o comprimento da corda, desculpa, dividido por um número inteiro. Então, por exemplo, n igual a 1, o lambda é 2 vezes o comprimento. N igual a 2, o lambda é o comprimento da corda, que é isso aqui, ó, ele faz um comprimento de onda certinho aqui dentro. Para ele igual a 3, o n igual a 3, eu tenho um comprimento de onda em meio. Ó. Eu tenho um comprimento de onda até aqui, aí tem mais meio aqui. E assim vai. Aqui tem uma pergunta, né? Quais as forças Fn?
Então, essa pergunta tem sentido se eu tiver uma frequência constante. Então, por exemplo, eu fixei a frequência. A corda é a mesma, então a minha densidade linear dela é a mesma, eu não estou mexendo na densidade. E o único modo de eu passar de um ventre, de modo fundamental, um ventre, dois ventres, três ventres, eu vou fazendo o quê? Eu vou mudando a força que eu estou pondo. Agora, intuitivamente, o que vocês acham? Que a força 1 é maior que a 2, é maior que a 3, ou é o contrário? Qual força que é maior? A desse modo que só tem um ventre, a desse outro que tem dois ventres ou três ventres? Espera aí que eu estou querendo ver uma coisa aqui. Não tô... Pronto. Não, é isso aí mesmo. Quanto maior, menor é o N, maior é a força que você vai pôr. Ó, quer ver como é que faz essa conta? Por ela aqui, ó. É, comprimento de onda lambda, ele é 2 vezes o comprimento da corda dividido por um número inteiro. A velocidade, ela só depende da tração pela densidade. Então, isso vai ser o comprimento, que também é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A tração, eu acho que eu pus o quadrado aqui, que não tem esse quadrado aqui. Eu pus a tração ao quadrado, não é, só a tração aqui. É mi vezes o comprimento de onda vezes o F, a frequência ao quadrado. Então, a tração vai ser a densidade vezes a frequência ao quadrado. O comprimento de onda é o 2π sobre o n ao quadrado. Então, você fica a frequência, que é uma propriedade que você está colocando, você está determinando qual é a frequência, que é fixa, comprimento da corda, que é fixo, densidade dela, que é fixa, dividido por n ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 200 Hz, comprimento de 1 metro e densidade de 50 gramas por metro, qual que é a força de cada modo? Então, eu tenho 4. A densidade linear, aqui estava em gramas por metro, eu ponho em quilos por metro. Frequência ao quadrado, é em hertz, que é segundo a menos 1. E o comprimento é 1 metro. Então, vai ficar, ó, eu multiplicando tudo isso, vai dar 400 sobre N2. Então, o modo fundamental, o N é 1, eu tenho 400 newton, que equivale a mais ou menos eu estar tracionando o fio por um peso de 4 kg. No segundo modo, o N é 2 ao quadrado 4, vai dar 100 newtons, que equivale a uma tração de 1 kg. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero se a frequência que eu estou colocando está fixa e eu quero que a corda vibre com um ventre só, eu preciso tracionar ela com peso de 4 kg. Se eu quero que ela vibre com 2 ventres, eu tenho que diminuir essa tração para um peso de 1 kg. É isso que eu estou querendo ilustrar com esse exercício aqui. Outra coisa que a gente pode ver, que é mais importante do que entender essa equaçãozinha da velocidade e relação entre comprimento de onda e frequência, é entender qual a energia que uma onda transversal, no caso, numa corda, ela transporta.
E essa expressão e a dedução disso, ela é análoga. Mas é depois. Tem esse exercício antes. Ó, fazer um outro exercíciozinho. Um fio de nylon com 125 centímetros de comprimento é tracionado por um peso de 117,3 gramas. Sendo a frequência de vibração do modo de 2 ventres igual a 63 Hz, determine a densidade linear do fio e as frequências de vibração dos modos de 1 e 3 ventres. Bom, então a gente vê aqui, o comprimento é 120 centímetros, a tração. Se o peso, olha, tracionada por um peso de 117 gramas. Então a tração vai ser o peso vezes a aceleração da gravidade. Então tenho 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade vezes o peso em quilos. Isso vai dar 1,15 newtons de tração. A frequência do modo de 2 ventres era 63 Hz. E ele quer saber a questão ali, qual que é a densidade do fio. Velocidade é a raiz da tração sobre a densidade, mas que também é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Isso implica que se eu manipular esses símbolos aqui, eu fico com a densidade igual a tração dividido pela velocidade ao quadrado. E isso é igual a 1,15 newtons dividido a velocidade é o lambda vezes f ao quadrado, né? Fica 1,2 metros vezes 63 Hz, ambos ao quadrado. Isso vai me dar uma densidade linear de 0,0002 quilos por metro, ou 0,2 gramas ou 0,2 gramas por metro. Isso é uma densidade muito pequena, uma coisinha muito leve. Vocês têm ideia do que pode ser esse fio? Isso é uma coisa tão leve assim. Imagina, ó, 1 metro desse fio pesa 1/5 de uma grama. Eu acho que esse fiozinho é uma teia de aranha. Eu acho. Não sei. Talvez vocês pesquisarem qual que é a densidade de uma teia de aranha, do fio de uma teia de aranha, seja um valor dessa ordem aqui. Bom, a parte 2. Quero saber as frequências dos outros modos. A frequência de cada modo é a velocidade sobre o comprimento de onda. Comprimento de onda, o inverso do comprimento de onda é n sobre 2L vezes o V. Então fica n sobre 2, V sobre L. O V sobre L, por exemplo, ó, na frequência 2, que é o que ele deu, de 63 Hz. O n cancela com esse 2 que está embaixo, então eu sei que o V sobre L vai dar 63. Porque para n igual a 2, o V sobre L é 63 Hz. Então, isso já responde a minha pergunta. A frequência de n é n vezes o 63 dividido por 2, que é 31,5 Hz. Então, o modo de um ventre tem uma frequência de 31,5 Hz. O modo de 3 ventres vai ser 3 vezes isso, ou seja, 94,5 Hz. Então, esses probleminhas de velocidade de propagação em corda e modo estacionário com que um instrumento de corda pode vibrar, embora elas sejam conceitualmente bem simples, às vezes se confunde porque você pode rearranjar essas informações que você tem, comando de onda, frequência, os comandos do modo estacionário, a tração, a densidade, a velocidade que ela tem, depende da informação que te for dada, você tem que saber como manipular essas coisas. E tem sempre aquele caminho rápido
e o caminho demorado. Então, é por isso que é bom fazer alguns exercíciozinhos sobre isso. Deixa eu ver agora. Agora vem a parte que eu estava falando do transporte de energia. O transporte de energia, se eu estou falando de um pulso só, eu tenho que saber a forma dele para mim calcular o quanto de energia que ele está transportando. Agora, se eu tenho uma onda senoidal se propagando numa corda, eu consigo saber quanto de energia ele está transportando. Por que para uma onda senoidal? Porque eu sei a forma dela. Tá? Qualquer outra onda geral, eu também posso calcular a energia que ela transporta, desde que eu saiba descrever a forma desse pulso. Então, no caso de uma onda senoidal, ela tem uma forma, é uma função qualquer, né? De x menos vt, que é se propagando no sentido positivo. Então, a forma senoidal ela tem uma amplitude e uma senoide de kx menos ômega t, onde v é o ômega sobre k. Aqui, ó, eu não sei se já cheguei a comentar com vocês como é que você muda o sentido de propagação. Sempre que o sentido que esses argumentos aqui, ó, o kx e o ômega t, têm sinais opostos, a onda se propaga na direção do x positivo. Por exemplo, se eu tivesse menos kx mais ômega t, ela também ia se propagar no sentido do x positivo. Se elas têm sinais iguais, ela sempre se propaga na direção do x negativo. Entenderam? Então, aqui se eu fizer um exercício, fazendo uma pegadinha para vocês, escrever menos kx mais ômega t, ela não vai se propagar na direção do x negativo, tá? Ela vai se propagar sempre na direção do x positivo. Desde que os sinais desses dois termos sejam diferentes. Bom, se eu tenho essa forma da onda, como que eu calculo a energia que ela transporta? A hora que a gente viu aquelas coisinhas básicas de conservação de energia em momento da mecânica lá do Newton, no comecinho do curso, a potência sempre é força vezes a velocidade. Aqui nesse produto é um produto escalar, a força é vetorial, a velocidade é vetorial. Vetorial significa ela tem uma direção no espaço. E eu preciso pôr um produto escalar aqui. Por quê? Porque o que contribui para a potência mecânica é o deslocamento na direção da força. Então é só o termo da força que é paralelo à velocidade que vai produzir a potência por aquela força. Se ela tiver velocidade em outra direção, é uma outra força que está atuando. Tá? Ou por algum motivo ela já tinha uma força naquela direção. Ela não está sofrendo força numa direção, mas tem uma velocidade. Então é simplesmente a direção em que a força está alterando a velocidade. É isso que esse produto escalar aqui quer dizer. Então aqui, a hora que eu ponho na corda, né, qual vai ser a potência, é força vezes a velocidade. Mas que força é essa que está aqui? Não é a força de tração. É a força na direção Y. Porque a corda, o pulso, ele só desloca a corda transversalmente. Ou seja, se a direção de propagação é x, ela só desloca na direção y. Então, o que eu preciso pôr aqui? É o vy, não é a velocidade da onda, é a velocidade do elemento de massa que está subindo e descendo. É ele que tem energia cinética, ou seja, ele que transporta energia. É o deslocamento vertical do elemento de massa. E a potência é multiplicar a velocidade desse elemento pela força que atua na direção y, que é o que faz ele mover.
Então, a força Y é esse F aqui que eu pus é a tração, né? É a força que traciona ele, vezes a derivada do Y dx. Por que tem essa derivada? Lembra? É o ângulo com que a tração está inclinada em relação à vertical. Aqui. E vezes a velocidade y, que é a derivada do y no tempo. Isso é o que me dá a potência, que vai ser transportada. Só que aqui, ó, eu tenho a forma da onda. O y que eu estou colocando aqui é SA seno de kx menos ômega t. Então, tem a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. A derivada em relação a x sai o k para fora e o seno fica cosseno. Então, fica AK cosseno de kx menos ômega t. Derivada em relação a y. Ficou o A, agora ficou o ômega. Faltou um menos aqui que eu esqueci de pôr, tá? Porque tem um menos aqui, a hora que você deriva, fica um menos aqui. É engraçado, eu faço isso, só percebo a hora que eu estou falando. Bom, faltou um menos aqui, mas... Ah, não faltou não. Faltou. Faltou. Porque é seno, a hora que eu derivo o seno, o ômega sai para fora. Então fica menos ômega, tá? O seno não muda. E se fosse o cosseno era mais, mas aqui, como é seno, teria que ter um menos aqui. Bom, qual que é o produto disso agora? Então, a força instantânea, a potência instantânea transportada pela corda, daria essa expressão aqui, ó, FK. Calma aí. Então, o F e o K eu posso escrever de vários jeitos. Essa é uma parte que também, a hora que você vai fazer um exercício, e suponho que se fosse uma prova presencial que vocês teriam que fazer em alguns minutos, alguns minutos, né? Seria umas 2 horas por prova. Você tem várias informações e é interessante você saber como que você manipula elas para facilitar a sua conta. Então, por exemplo, vai ficar FK, o ômega, a quadrada, só que isso é instantâneo, depende da posição e do tempo. É por isso que o sinal aqui não faz muito efeito, porque isso aí varia de acordo com a posição e com o tempo. Mas qual que vai ser a potência média disso? Ou seja, a potência média é qual a energia ela transporta por pulso. Porque se eu estou numa extremidade e está chegando essas ondas, qual a energia que eu estou transferindo para aquele local por unidade de tempo? Não me interessa instantânea. Me interessa qual é a energia média por pulso que eu estou transmitindo. Então, eu teria que fazer a média dessa expressão, desse cosseno aqui, em relação ao tempo. Mas antes disso, deixa eu mostrar como é que eu vim desse FK ômega para mi v w quadrado. Eu simplesmente usei isso aqui, ó. O F, que é a tração, né? Vezes o mi, vezes o v quadrado, né? E que vem da relação da velocidade. E o k é ômega sobre v, uma vez que a velocidade é ômega sobre k, né? Então eu substituo essas duas coisas aqui e eu fico com a potência relacionada com a densidade, a velocidade e a frequência da onda e a amplitude dela. Na instantânea eu tenho o cosseno ao quadrado aqui. A média, eu faço a média num período, né? Então a gente faz a integral do cosseno ao quadrado em um período, vai dar meio. Lembra que a gente falou que a integral de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, isso era de 0 a 2π, né? Era 2π. Por quê? Porque seno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, cada um deles contribui com meio. E é isso que a gente usa aqui para resolver essa integral do cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, de 0 a t, que é um período, né? O cosseno ao quadrado ou o seno ao quadrado vai dar meio.
Por que meio? Porque é a potência por pulso. E o pulso tem isso aqui. Então, eu integro em um período e normalizo pelo tempo, que é a potência média por período da onda. Então, eu fico com uma expressão que é fácil de lembrar, é 1/2 de μv ômega ao quadrado. Mas lembra que esse produto dessas variáveis μ, v e w, eu posso rearranjar em função de outra informação que eu tenho. Essa função de transporte de energia por uma onda, ela é análoga àquela que a gente, na hora que eu estava falando da energia transportada pela luz, um exemplo que eu usei de quanto que a intensidade de uma onda eletromagnética, né? Lá ela fica muito análoga a essa aqui, a expressão é bem parecida, só que no lugar da amplitude aqui, ó, que é amplitude de deslocamento, lá aparece o campo elétrico ao quadrado. Tá? Então essas formas de energia transportada pela onda, em física clássica, ela é sempre a amplitude. Aqui no caso de uma onda material é amplitude de deslocação, no caso de uma onda eletromagnética é a amplitude do campo elétrico ao quadrado. Na física quântica que é diferente, né? Porque a potência ali fica sendo o número de fótons por unidade de tempo. Então você tem que saber a energia, a frequência da luz. Aí você calcula a energia de cada fóton e você vê a intensidade em número de fótons. Tá? É os dois limites que tem. Então depende de onde você está trabalhando, você usa um ou outro. Aqui tem um exemplo para brincar um pouquinho com essas equaçõezinhas aí. Um pulso senoidal de comprimento de onda de 1 metro e amplitude de 15 centímetros se propaga por uma corda com densidade linear de 200 gramas por metro, que sustenta um peso de 10 quilos. Então você imagina uma corda longa aqui, sustentando um peso de 10 quilos, e a extremidade, essa ponta que está com 10 quilos, está oscilando com uma senoidal. Aí esse pulso vai subir pela corda. Qual é a energia transportada pelo pulso? Então a primeira coisa que precisa calcular, eu acho que é a velocidade. Então aqui tem qual a velocidade do pulso? Que é simplesmente a raiz da tração pela densidade. A tração é a aceleração da gravidade vezes o peso. A densidade eu coloco em quilos por metro, vai dar 0,2 quilos por metro. Eu vou ter 22,1 metros por segundo. Para calcular a potência, é de novo, né, o y de xt é um a seno de kx. Eu derivo essas, vou fazer as derivadas do deslocamento em função do x e do y, é o produto deles, né? Vai ficar essas constantes aqui. Então, para calcular a potência média, eu simplesmente troco o termo que aparece, é cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, eu vou trocar por 1/2. Então, a potência média vai ficar 1/2 de tudo isso que estava aqui na frente do cosseno ao quadrado. Aí eu posso substituir aqui, ó. A tração é 98 newtons, o K é 2π sobre lambda, a amplitude é 0,15 metros. Isso são coisas dadas. A frequência eu não sei. Para calcular a frequência, eu uso a relação da velocidade com o comprimento de onda. Então aqui, ó, 1/2 de t, aqui é o K, né, 2π sobre lambda. A frequência angular, que é o ômega, é 2π vezes a frequência f em radianos. E aqui vai ficar o ao quadrado. Então esse aqui eu vou ter 4π quadrado, corta esse 2 aqui, vai ficar 2π quadrado, tv a quadrado sobre lambda quadrado. E aí é só substituir. 9,8 newtons, 2,1 metros por segundo, 0,15 metros ao quadrado, dividido por 1 metro quadrado. Isso vai dar 9,8 newton metro por segundo. Newton metro é a definição de Joule por segundo,
Joule segundo é a definição de watts, que é potência. Então, tem 9,8 watts. É a quantidade de energia que esse pulso senoidal se propagando pela corda está propagando. Tá? Bom, espero que até aqui vocês tenham achado tudo facinho, porque agora vem a parte mais complicadinha da aula. Tá? Que é o seguinte, a gente falou de um pulso senoidal numa corda, que é simplesinho de tratar, tá? Mas agora a gente vai falar em ondas longitudinais em fluidos, que é exatamente o caso de como a onda sonora se propaga, onde o fluido é o ar. Mas pode ser um líquido. Poxa vida! Essa parte de onda na corda é simples. Bom, o consolo de vocês é que assim, vocês não fazem física, então vocês não precisam saber essas demonstrações, vocês só precisam saber como que usa os conceitos que estão envolvidos ali, a equaçãozinha, o que quer dizer. Tá? E ter uma noção do que determina as propriedades das ondas se movendo em meios materiais. Se a gente pega e faz uma analogia direta entre a expressão que a gente tinha da velocidade numa corda, que é o quê? Tração pela densidade. Se você fosse pensar no ar, espera aí, então como é que vai ser a velocidade da propagação de uma onda no ar? Então, no lugar da tração, você teria o quê? Pressão. Né? Pensa bem, ó. Tração é força. Pressão, o que é? Força por área. Mas se você põe força por área, o área vezes a densidade linear vai dar a densidade volumétrica. Então você teria uma coisa que seria a variação, a pressão, né, dividido pela densidade volumétrica. Seria o análogo do que determina a velocidade no ar. Então, a gente vai chegar numa coisa próxima disso. Que é o seguinte, ó. Então, para a gente descrever como que o som está se propagando em termos de variação de pressão e volume, imagina o seguinte. Primeiro que sempre é um processo adiabático. Ele é tão rápido que ele não envolve troca de calor. Por exemplo, eu estou tendo variação de pressão e volume, né, entre as moléculas do ar, não é por aquecimento. É porque o som, ou da voz, ou do alto-falante, a membrana vibrando, ela está produzindo está fazendo elas deslocarem. Né? Então não é por aquecimento. Então é sempre uma compressão adiabática. Então eu tenho um volume e pressão e ele vai sofrer uma variação de pressão e volume. O que determina, por exemplo, eu pressiono o meio, um volume de um certo elemento. Vamos imaginar de um gás ou de um líquido. Eu faço uma pressão nele. O quanto que o volume varia? É isso que determina a velocidade. Porque quanto mais rígido ele for, menor vai ser a variação. Então é uma propriedade de cada meio. E aí vem a definição do módulo de compressibilidade do meio, que é o seguinte. O K, né, é menos a variação de volume por uma variação de pressão. O que quer dizer isso daqui? Olha, eu faço uma variação positiva da pressão. Então o volume vai diminuir. Então ΔV sobre V é negativo. Para um dado ΔP, que é positivo. Então tenho esse menos aqui para esse módulo de compressibilidade da positivo. E isso é uma propriedade do meio e da temperatura que ele está. Tá? E essa propriedade do meio está implícito a densidade aqui. O inverso desse módulo de compressibilidade é o módulo de elasticidade volumétrica.
que é exatamente o inverso. Por que a gente usa esse aqui? Porque é mais fácil a gente perceber, tirar o volume daqui, que é uma coisa subjetiva, porque eu não estou interessado em fazer nenhuma dedução em relação ao volume. Porque ele não é uma propriedade, ele é simplesmente uma coisa que eu escolho em cada situação, que está variando em cada situação. A propriedade do meio é a densidade. Só que a densidade é diretamente relacionada, ou seja, inversamente proporcional ao volume. Por quê? O que é densidade? Não é massa sobre volume? Se a quantidade de massa é constante, significa que eu variando o volume, eu estou variando a densidade. Então, a variação da densidade, a variação relativa da densidade é igual a menos a variação relativa do volume. Aí eu substituo esse ΔV sobre V aqui por Δρ sobre ρ, e eu fico com o módulo de elasticidade volumétrica dada em relação à densidade. Só que, em vez de eu deixar ΔP sobre Δρ, que é o que vai aparecer aqui, que são uma variação pequena em relação à outra, eu ponho em termos de uma derivada. É só uma representação, tá? Isso aqui quer dizer quanto que é a razão da variação da pressão em relação à variação de densidade. Quanto que é esse número, que é uma propriedade do meio. Esse zerinho que a gente costuma pôr aqui embaixo, quer dizer o seguinte, que essa derivada, o valor que aparece dessa derivada, é aquela do meio sem propagação de onda nenhuma, onde ele está em uma condição de equilíbrio. Então, é a pressão e a densidade padrão daquele meio, tá? Numa dada temperatura. Ou seja, que essa derivada é em torno da posição de equilíbrio. Bom, aí que tá. Essa parte aqui, ela é complicadinha. Mas vocês não se desesperem que eu não vou pedir para vocês deduzirem isso. Tá? É só tentar transportar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho para vocês da ideia de como isso é feito. O que a gente quer fazer nessa parte? Eu quero calcular, sem fazer uma analogia ou um chute em relação à velocidade da onda transversal, calcular qual que é a velocidade de uma onda longitudinal num fluido. O que a gente faz para isso? A gente monta um modelo abstrato em escala microscópica, né, de como que seria a passagem de uma onda de compressão no meio de um fluido. Então, na parte de cima aqui, eu peguei uma seção desse fluido. Aqui em cinza, eu coloquei uma quantidade de massa, que ela é o quê? É a densidade do meio, vezes a área dessa seção aqui, tem uma área lateral nessa faixa que eu estou mostrando aqui, vezes o ΔX, que é a distância entre o ponto X e o ponto X mais ΔX. Isso é um volume, vezes essa densidade, é uma quantidade de massa. Isso é no instante t igual a zero, que ele está em equilíbrio. Aí passa uma onda de compressão aqui, de deslocamento. Então, as moléculas que estão aqui nessa linha pontilhada se deslocam para cá, e as moléculas que estão nessa outra linha pontilhada do outro lado sofrem um deslocamento diferente para cá. O como é a diferença desse deslocamento depende da propriedade de compressibilidade, porque o deslocamento vem para cá. Como que ele vai afetar esse lado aqui? Então, essa propagação está relacionada com a propriedade de elasticidade do meio. Então, aqui eu estou pondo num instante t maior que zero, eu estou nessa configuração. Que ocorreu o quê? Tem uma variação do volume. Por que o volume varia? Porque o deslocamento dessa extremidade foi diferente do dessa. Tem uma variação de pressão. Por quê? Porque o volume variou, a pressão mudou.
E, como o volume variou, a densidade variou também. Tá? O volume diminuiu, a densidade aumentou. O volume aumentou, a densidade diminuiu. Então, eu represento com U de xt o deslocamento da parte x e U em x mais x delta t com esse deslocamento que está aqui. Bom, por que ele desloca? Ele está deslocando porque essa quantidade de massa está sujeita a uma força. Então, eu preciso primeiro determinar alguns modos de representar o ΔV, por exemplo, em termos de uma propriedade do meio. Então, o ΔV sobre V é simplesmente a diferença no deslocamento. Tá? É o du dx, que é quanto essa posição está variando em x, né? É o quanto que vai mudar o V. Então, se eu faço o ΔV sobre V, eu vou chegar que ele é simplesmente a derivada do deslocamento em relação à posição. Como o ΔV sobre V é menos o delta da densidade dividido por ela, pela densidade, trocando o sinal, né? Então eu tenho que a variação de densidade, num certo ponto aqui, ela é igual a menos a densidade do meio vezes a derivada do deslocamento sobre o x, dx. Fisicamente, o que isso quer dizer? Sem entrar em detalhe de fazer a conta certinho, assim, intuitivamente só. Quer dizer o seguinte, se eu desloco a partícula, a densidade aumenta. Né? E aí tem o sinal. Ó. Se eu desloco para cá, nesse ponto aqui, a densidade cai, por isso que tem esse negativo. Depende aonde eu estou fazendo o deslocamento, qual o sentido desse deslocamento, se ele é positivo ou negativo, essa densidade está aumentando ou diminuindo naquele local. Isso implica também, ó, eu tenho a variação da densidade, o modo de elasticidade está relacionado com o quê? Com variação de pressão e densidade. Então eu posso escrever, se eu olho no slide anterior, ele estabelece essa relação aqui, ó. O B relacionando variação de pressão com variação de densidade. Então aqui eu posso trocar isso daqui e escrever que a variação da pressão é menos o módulo de elasticidade vezes a variação do deslocamento naquela posição. Tá? Então tem as duas coisas, olha. Se o du dx dá um sinal negativo, eu tenho a densidade aumentando e a pressão aumentando naquele local. A hora que eu fizer um desenho, vocês vão entender direitinho o que isso quer dizer. Mas, assumindo que essas relações aqui, vocês entenderam elas, tá? E de que a variação da densidade está relacionada com como as partículas se deslocam em relação à posição, e isso pode ser representado em função da pressão também. A gente vê agora o porquê que esse elemento de massa desloca. Ele tem que estar sujeito a uma força. A força é a diferença de pressão agindo na área. Olha. Bom, se ele está deslocando, ele tem uma aceleração resultante aqui. E a aceleração resultante, o que que é? É a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Tá? Então, a derivada segunda em relação ao tempo é a aceleração numa certa posição aqui, vezes a quantidade de massa, vai dar a força que está atuando. A força que está atuando é a diferença de pressão, é o ΔP que está aqui. Ó. Então, eu tenho a área vezes o ΔP, que aqui eu estou escrevendo como a variação de pressão com x vezes o ΔX. Bom, seria difícil explicar isso para você, mas é o seguinte,
não é a diferença de pressão entre esses dois pontos, mas é como é a variação da pressão em cada ponto. É a diferença entre a diferença de pressão. Vocês entenderam, mas o que ela representa é isso aqui, ó. É a variação, a diferença em X, né, na posição X, da diferença de pressão. Porque se as duas estivessem sujeitas à mesma diferença de pressão, eu não teria compressibilidade do meio, eu não teria nada me propagando aqui. Então eu preciso que a pressão, a variação seja diferente para que tenha uma resultante que produza uma força. Bom, aí só fazendo as substituições, olha. Essa parte aqui, ó, a hora que essa primeira aqui, eu vou ter a derivada de U no tempo, aqui, dividido pelo A. Ó, o A, área vezes o ΔX é o volumezinho que está aqui. Ó. Então, a quantidade de massa dividido por A ΔX vai dar a densidade. Aí é o que eu tenho aqui, ó, a densidade vezes a derivada segunda do deslocamento no tempo é igual à derivada da variação de pressão em X. Aí essa variação de pressão, que é esse termo aqui. Eu substituo aqui, tchan, aparece a derivada segunda em relação à posição. Então veja que aí aparece a equação de onda. Ó. A derivada segunda da posição menos uma constante vezes a derivada segunda em relação ao tempo, onde o U aqui é o deslocamento. Então, para o deslocamento, eu tenho uma equação de onda. Aí eu posso usar as relações entre densidade e pressão para escrever a equação de onda para ver como a densidade, a variação de densidade se propaga e como a variação de pressão se propaga. Tá? Mas isso vai aparecer depois. Então, vamos manter a equação de onda escrita em termos do deslocamento, por quê? Uma vez que eu tenho a equação de onda do U, eu tenho a função U aqui, eu posso calcular a variação de pressão através dessa relação ou variação de densidade através dessa outra aqui. Então, qual que vai ser a velocidade aqui? Lembra que na equação de onda aparece 1 sobre a velocidade ao quadrado aqui? Então, a velocidade aqui é a raiz de B sobre a densidade. Que é isso aqui, ó. Só que o B sobre a densidade, o que que é? Lembra que a gente viu lá que o B era a densidade vezes a derivada da pressão em relação à densidade? Se eu, aqui tem o termo que corta a densidade, só fica isso aqui, ó. Lembra que a gente falou? Por analogia com a corda, a gente fez diretamente que a velocidade devia ser alguma coisa sobre pressão sobre densidade. Só que não é diretamente a pressão pela densidade, mas a derivada da pressão em relação à densidade, que é uma propriedade do meio isso daqui. De como a variação de pressão vai produzir uma variação de volume que vai produzir uma variação de densidade. Então isso aqui é uma propriedade do meio. Pode parecer essa demonstração confusa, mas a aplicação disso é relativamente simples. Tá? Devia ter esperado uma transparência para falar isso. Bom, por exemplo, por que, que a propagação num fluido é um processo adiabático? Porque eu estou provocando variação de pressão e densidade, ou de volume, não é por aquecer o meio ou esfriar o meio. Tá? É só deslocamento, ou seja, são processos que não envolvem transferência de calor. E a hora que você vai em termodinâmica e você estuda como que é a relação de variação da pressão e do volume sem troca de calor, que é, se vocês lembrar a primeira lei da termodinâmica, que a gente falou sobre ela numa aula, a gente sempre tinha aquela relação. Eu ponho calor, o volume se expande, aí eu faço o trabalho, ou se eu não fizer o trabalho, a pressão aumenta.
Se eu entro no detalhes daquilo ali, a hora que eu tenho como que é a variação da pressão e do volume sem troca de calor, ou seja, eu tenho um sistema hermeticamente fechado, mas eu mudo o volume, ou seja, eu aumento a pressão, a variação do volume obedece uma relação igual a essa aqui, ó. A pressão vezes o volume elevado a uma constante gama é uma constante. Tá? Então, uma vez determinada um ponto dessa curva aqui, eu sei quanto que e calcular os outros. Aqui o que eu estou usando? Bom, esse gama aqui é o seguinte: a hora que eu, por exemplo, aumento a pressão, eu comprimo o meio, a energia interna dele aumenta a agitação térmica, a agitação, a energia cinética daquilo que está lá dentro, batendo. E o como isso aumenta, esse gama, ele depende dos graus de liberdade que o gás tem. Tá? Isso vem da equipartição de energia e funciona assim. Se eu tenho bolinhas lá dentro, ou seja, tem um gás monoatômico, esse gama vai ser 5 dividido por 3. Se eu tenho um gás diatômico, que é o caso do ar, né? Que eu tenho nitrogênio, que é N2, e oxigênio, O2. Se eu tenho molécula diatômica, além da energia cinética do centro de massa da molécula, eu tenho energia de rotação e vibração. Para baixas temperaturas, temperatura ambiente, eu não estou mexendo na excitação dos modos de vibração, que são de mais alta energia. Eu estou simplesmente mexendo no modo de rotação. Então, isso leva essa constante gama para 7/5. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante a hora que a gente faz o cálculo teórico de qual que é a velocidade do ar e de qual que é a velocidade que você mede. Primeiro, para calcular a velocidade, eu preciso calcular quanto que é a derivada da pressão em relação à densidade. Então, essa equação de gás adiabático aqui, ó, de estado de um gás adiabático, isso é uma constante. Então, se eu chamo essa constante de B, não precisa chamar de B, chama essa constante, eu sei que é constante, eu divido pelo volume elevado a gama, o volume é inverso da densidade, tá? Porque eu não estou variando a massa do meio, eu não estou tirando molécula ou pondo molécula, só estou deslocando ela. Então, a pressão ela vai ser uma constante vezes a densidade elevada a gama. Por que isso? Porque isso está sendo proporcional a 1 sobre o volume a gama. E a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Então, eu escrevo isso daqui. E agora sim eu posso fazer a derivada disso. Olha, eu tenho o P e o ρ. Quanto que é a derivada? Regra do tombo. O gama caiu para cá, ficou o B aqui, gama menos 1. Tá? Então, quero saber quanto que é isso aqui. Ó. Esse termo que está aqui é o próprio B ρ elevado a gama. O menos 1 eu ponho o ρ para baixo aqui. Ó. Eu fiz isso aqui. Ó. Deixa eu pegar um negocinho para desenhar. Ó, peguei esse menos 1 que estava aqui, ó, e pus ele aqui embaixo. Tá? Aí o que sobrou aqui, ó, que não é menos 1, esse terminho que sobrou aqui, ó, é a própria pressão. Então eu tenho gama vezes a pressão dividido por ρ. Tá? Então eu já sei que para um gás adiabático eu sigo essa expressão aqui. Essa gama que depende da propriedade do gás, vezes a pressão em que ele se encontra, em que densidade ele tem. Então, ó, num gás ideal, PV igual a nRT. Então, como que eu escrevo P sobre a densidade? É muito simples. Aqui não é o número de moles? Aqui. Então, a densidade, aí ó, eu passo o volume para cá,
eu sei a massa que está aqui, a massa sobre o mol. Então vai ficar a densidade desse lado aqui. Aí eu volto ela para cá, só agora ela fica dividindo. Né? Então o P sobre a densidade é a constante do gás vezes a temperatura dividido pelo mol, pelo peso molecular do gás. Então, na temperatura ambiente que eu estou e para a quantidade de moles que eu tenho lá, né, eu posso calcular o ρ sobre a densidade, que equivale a isso aqui. Ó. O ρ0 é P0 e ρ0, é pressão ambiente e densidade do ar. E a velocidade vai ser esse termo aqui vezes o gama. E assim que eu tenho, teoricamente, uma expressão para calcular a velocidade do som no ar. Então, a pressão de uma atmosfera, o P0 é 101.300 Pascal, ou seja, 1,013 vezes 10 a quinta, newtons por metro quadrado. O Pascal é do sistema internacional, né? É o newton por área. É força por área, então é newton por metro quadrado. Temperatura, 20 graus Celsius, por exemplo. O T, aqui sim, ó, isso é uma coisa, em várias situações, a gente pode usar tanto uma coisa como outra, ou seja, temperatura em graus Celsius ou temperatura em Kelvin. Principalmente quando você calcula, por exemplo, quantidade de calor para aquecer a água, um exemplo que a gente fez lá, de 1 grau. Aí esse 1 grau, a diferença de 1 grau pode ser expressa em Kelvin ou em Celsius. Tanto faz. Tá? Agora aqui não, nessa expressão, você precisa colocar a temperatura em Kelvin. Porque eu tenho a constante dos gases aqui e ela tem uma unidade que é dada em Kelvin. Eu não posso pôr Celsius aqui nessa situação. Tá bom? Vamos ver mais o que a gente sabe do ar. Constante dos gases. Está aqui, ó. Tá vendo? Ela tem Kelvin aqui embaixo. Ó. Então, por isso que eu preciso pôr a temperatura em Kelvin. Ó, massa molecular, massa molar do ar. É 28,97 gramas. Que é 75% nitrogênio e 15% de oxigênio. Você faz a soma deles, você vai ver que vai dar esse peso molecular aqui. Densidade do ar. Aí que tá. Densidade do ar é uma coisa difícil de você saber exatamente, porque depende da umidade que tem e da temperatura que você está e da pressão que você está. Então, em 1 atm, a gente vai pegar 20 graus Celsius, a gente vai pegar 1,2 quilos por metro cúbico. Então, esses são os parâmetros que a gente vai usar para pôr nessa expressão e calcular a velocidade. Para vocês perceberem que esse gama é importante, vamos fazer a conta, quanto que seria sem ele. Então, se eu ponho simplesmente a razão P0 sobre ρ0, que seria isso aqui, ó, RT sobre M, eu vou chegar em 290 metros por segundo. Deslocamento do som no ar. Só que qualquer medida teste que você faz, é uma coisa facinha de medir, né? Você fica a uma certa distância de uma parede, faz um barulho e vê quanto tempo passa até você escutar o eco. Você, sabendo a distância, você calcula a velocidade. Você vê que ela vai ficar em torno de 340 metros por segundo. Que a diferença é exatamente essa constante gama aqui, ó. Raiz de 7 quintos de RT, que dá essa velocidade bem próxima do ar, do som no ar. Tá? 340, 342 metros por segundo, dependendo da temperatura e da umidade que tem. Esse 343 também posso escrever em quilômetros por hora, que seria 1.235 quilômetros por hora. Bom, a gente tinha, acho que vocês, não sei se vocês chegaram a ver, talvez tenham ouvido falar, do avião supersônico de linhas comerciais, que era o Concorde, né? Ele acabou sendo desativado, eu acho que mais por custo e risco do que outra coisa.
Mas ele viajava acima dessa velocidade aqui, tá? Aqui. E justamente a hora que você se aproxima dessa velocidade, você tem que enfrentar a barreira sônica que você está viajando junto com o som que você produz, ou seja, a vibração que você está produzindo, ela não está indo embora e nem está ficando para trás, ela está junto com você, né? Então, é uma situação muito desconfortável para um voo, você tem que estar a mais ou abaixo. Então, hoje em dia, as velocidades do voo estão sempre um pouquinho abaixo, está em torno de 800, 900 km por hora. Tá? Ó, um outro exemplo. Isso aqui é num líquido, na água. A gente vai fazer uma comparação agora da velocidade da onda sonora no ar, que estava aqui, ó, 343 metros por segundo, ou seja, 1.235 km por hora. A gente vai comparar com a velocidade na água. Na água, o que a gente precisa saber, não dá para calcular pressão e densidade. Tá? Mas a gente tem que calcular o módulo de compressibilidade. Por quê? Porque não é um gás num processo adiabático. Então a gente não sabe a derivada da pressão em relação ao volume. A gente tem que calcular. Ó, na verdade, eu escrevi errado aqui. Ó. Eu estou falando aqui módulo de compressibilidade volumétrica. Esse é o K, que é o inverso do B. O B é o módulo de elasticidade. Tá? Para enfatizar, para depois que vocês for estudar não está errado. Lembra que eu troquei aqui. Tá? Então, a velocidade pode ser dada também como a raiz do módulo de elasticidade dividido pela densidade. Então, no caso da água, a gente pode calcular esse módulo de elasticidade fazendo a seguinte conta. Ó. Por exemplo, 1 litro de água, se ela sofre uma variação de pressão de 20 atm, ou seja, a gente está em 1 atm. Então, se eu aumentar a pressão até 21 atm, significa que eu varia a pressão de 20 atm. A variação do volume da água, de 1 litro de água, é 0,9 centímetros cúbicos. Tá? Não dá nem 1 centímetro cúbico. E num litro eu tenho 1.000 centímetros cúbicos. Né? Mas com essa informação, eu sei calcular o ΔV. O ΔV vai ficar 0,9, que é centímetro cúbico, dividido por 1.000. Ou seja, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. O B é a variação da pressão sobre o ΔV sobre V. Olha lá nos primeiros slides que eu coloquei lá a relação. Então, com isso, eu consigo calcular o módulo de elasticidade da água, que seria 2,251 vezes 10 a nona newtons por metro cúbico. Com isso, eu calculo o volume. Com essa informação aqui, que vem de um experimento, uma medida que alguém fez, eu consigo calcular a velocidade, que vai ser o módulo de elasticidade dividido pelo quê? Pela densidade. A água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 quilo por metro cúbico. É 1.000 quilos por metro cúbico. Então tem 1.000 aqui. Ó. Isso vai dar quanto? 1.500 metros por segundo. E umas 5 vezes maior, um pouquinho menos de 5 vezes, que a velocidade do som no ar. Esse é 5.400 km por hora. Então, por isso que às vezes você escuta um noticiário falando sobre... Teve um terremoto em alto mar, que a onda de choque propaga com uma velocidade de 5.000 km por hora. Aí você imagina a velocidade que a gente está acostumado a se locomover no veículo, né? Que é em torno de 100 km por hora. Você fala, caramba, meu, 5.400 km por hora é muita velocidade. Então, realmente, ela se propaga muito rápido. Tá? Porque está no meio líquido. E aí, e aí que vem aquele negócio, né? Quanto maior é a velocidade de propagação da onda, maior vai ser a hora que você começa a chegar numa situação que ela não pode mais se propagar, ela vai aumentando a amplitude, né? É o que o pessoal sempre fala.
em alto mar, que ele é profundo, tem toda essa velocidade aqui, mas não tem amplitude. Por quê? Porque você tem muita profundidade. A hora que a profundidade vai diminuindo, a energia que tem, ela quer se manter. Então ela vai ter que se propagar em cada vez menos água e vai criando uma onda enorme. Só para comparação, vou fazer um exercício também, que é uma onda de pressão longitudinal em sólido. Num sólido, em vez de a gente ter o módulo de elasticidade B, a gente tem uma onda de compressão longitudinal, mas em vez do B a gente usa o Y, que é o módulo de Young. É um parâmetro que mede o quanto você faz pressão num lado, o quanto que ele deforma o seu meio, tá? Então você joga a onda aqui, que é uma barrinha de ferro, né, uma barrinha de aço. Você joga uma onda aqui, você bate aqui, por exemplo, com um martelo. Qual que é a velocidade do som dessas pancadas se propagando ao longo dessa barra? A expressão é análoga, né? Então, em vez de eu usar o B, que é B sobre a densidade, eu uso o Y sobre a densidade. Um exemplo disso, vocês nunca viram, o cara quer saber se vem vindo trem ou não ao cruzar uma linha, ele está caminhando pela linha do trem lá, ele pega e põe o ouvido na barra de ferro, no trilho. Por quê? A velocidade do som no meio é muito mais rápida do que no ar. E também dispersa menos, porque no ar você tem a onda se dispersando em 3 direções. Ou seja, a amplitude, a intensidade do deslocamento, a amplitude do deslocamento, ela vai dispersando numa superfície esférica. Então a intensidade do som, ela cai com o quadrado da distância. Numa barra, ou que nem num trilho, o som não está se dispersando, porque ele está se propagando naquele meio e ele não tem 3 dimensões. Ele é basicamente uma direção só. Então você tem pouca dispersão do som. Então é por isso que você consegue, numa barra, que nem no caso do trilho, você consegue escutar alguma coisa que está muito longe. Primeiro porque a velocidade é grande, e segundo porque não está dispersando. Então, por exemplo, eu procurei para o aço quanto que era o módulo de Young para o aço. Ele era 200 gigapascal, dessa ordem aqui. Ou isso para um certo tipo de aço. Então, a velocidade, a densidade é 7,7 gramas por centímetro cúbico. Eu vou ter isso, ó, giga 10 a 9, então tem 200 vezes 10 a 9, dividido por 7.700 quilos por metro cúbico. Vai dar 5.100 metros por segundo. Está vendo que é muito parecido com a velocidade na água? Então, a velocidade em meios líquidos e sólidos do som é muito maior do que no meio gasoso, que é o ar. Por quê? A densidade que é maior. Não, quer dizer, a densidade não. O fato de que o modo de elasticidade é muito maior. Você consegue, a compressibilidade é pequena. Ou seja, você não consegue comprimir muito. Então, quando você não consegue comprimir, essa onda desloca mais rápido. Que é diferente de você querer comprimir uma coisa que é fofa. Né? Não sei se você consegue pegar a ideia intuitiva do que eu estou querendo dizer. Bom, então, vamos ver como que é o transporte de energia. Lembra que para a onda transversal a gente fez o transporte de energia se propagando na corda. Agora a gente vai fazer uma coisa análoga ao que seria o quanto de energia é transportada por uma onda sonora. Por que é importante fazer essa conta? Essa aqui é a parte realmente mais importante, porque é isso que vai permitir você, a hora que é essa energia que chega, por exemplo, chega no tímpano, no seu ouvido, é essa energia que é a quantidade de deslocamento
que eu posso produzir no tímpano é que vai me dar a sensação, o mínimo que eu vou conseguir escutar alguma coisa, e o máximo, que a hora que o som está muito alto, é capaz de causar um dano no meu tímpano. Então, essa parte de como a energia se propaga é o que, de fato, é importante de vocês lembrarem dessa aula aqui. Tá? Então, vamos ver. A gente vai falar do som como uma frequência única. Estou escutando uma nota musical numa frequência bem definida. Então, ela tem uma frequência angular ômega, que é 2π vezes a frequência dessa nota. Aí eu tenho as equaçõezinhas básicas, que é a velocidade é o ômega sobre k, é o comprimento de onda vezes a frequência, que é igual à raiz da derivada da pressão sobre a densidade, que vai ser a raiz do modo de elasticidade sobre o ρ. Então, isso aqui são só os parâmetros que eu preciso, que eu já sei quanto é a velocidade, né? Mas se eu tenho uma dessas informações, eu posso usar essa velocidade que eu conheço para calcular outra. Por exemplo, entre comprimento de onda e frequência. Tá? Ó, o deslocamento é a densidade. Desculpa. É uma equação de onda. Uma solução daquela equação de onda para o deslocamento é essa aqui. Ó. Um deslocamento máximo, que é μ0, cosseno de kx menos ωt. Variação da densidade. Eu tenho aquela expressãozinha aqui que relaciona esse deslocamento, essa onda de deslocamento, com uma onda de pressão, de densidade. E análogo para a pressão. Tá? Então, o que ela quer dizer fisicamente? Para vocês entenderem o que essa expressão quer dizer, eu fiz um desenho aqui como se representasse as moléculas do ar. Tá? Então, numa condição de que não está se propagando nada, sem som nenhum, elas teriam todas a mesma distância entre elas. Seria a distância média entre elas. A hora que eu passo uma onda de deslocamento, o que eu estou fazendo? Aqui, a hora que essa função vale zero, aqui, ela está na posição de equilíbrio dela. A hora que essa onda vai aumentando, eu começo a deslocar ela. E até chega uma hora que aqui, a hora que essa função vale zero de novo. Só que antes, nessa parte que está anterior aqui, ó, ela tem um deslocamento positivo. Ou seja, ela está deslocada em relação a essa posição de equilíbrio aqui. Depois dela, o U é negativo. O que significa o deslocamento é em relação a essa direção também. Como essas flechinhas estão mostrando aqui em cima. Então aqui eu estou criando o quê? Uma região de alta pressão, que é o máximo do ΔP. Está vendo que eu tenho essa derivada vezes o menos? Então, a hora que o cosseno é zero, o seno é máximo. Que eu vou ter o máximo aqui. Então aqui eu tenho o máximo de pressão. Aí aqui nessa outra posição aqui, ó, que o deslocamento é zero, mais as partículas em torno dela, para um lado deslocou para menos e para o outro lado deslocou para mais. Produziu o quê? Uma região de baixa pressão. Então uma onda sonora é nada mais do que isso. Ó. As partículas se deslocando uma contra a outra, aumentando a pressão. Ou elas se afastando uma das outras, produzindo uma região de baixa pressão. Onde eu tenho alta pressão, eu tenho alta densidade. Onde eu tenho baixa pressão, eu tenho baixa densidade. Então, por isso que as duas, variação de densidade e variação de pressão, ambas dependem de menos du dx. Que eu preciso, na hora que eu derivo isso aqui, eu tenho essa forma aqui, ó, que é a variação de pressão. É uma onda que vai ser proporcional à variação de densidade. Na hora que eu faço a derivada do du dx, eu chego nisso. Ó. A pressão, fica esse B na frente aqui, ó, que é o cosseno. A derivada é menos, estou derivando em x, né? Então fica menos kx disso daqui. Como tem um menos aqui na frente já, ó, menos B, vai ficar mais, então fica B
o 0K seno, isso aqui. Tudo que ficou na frente do seno é o máximo de pressão, tá? Que eu vou ter. Então, você está vendo que existe uma relação. Qual é o deslocamento máximo com a pressão máxima? Ó. O B é a propriedade do meio, o K tem a ver com o comprimento de onda, e o μ0 é o deslocamento. Mas é esse deslocamento que está produzindo a pressão, o máximo de pressão. Tá? Então, esse ΔP máximo é isso aqui, que eu posso escrever, se eu uso que o K é 2π sobre lambda, eu tenho uma relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade. Eu posso usar isso para tirar o K daqui. E em vez de escrever em relação ao comprimento de onda, eu escrevo em relação à frequência. Aí, trocando o K aqui pela velocidade e a frequência, e a velocidade eu ponho como essa raiz de B sobre ρ0, eu fico com esse termo aqui, onde aqui eu tenho de novo a pressão, só que agora, em vez de depender do comprimento de onda, ela está dependendo, estou escrevendo ela em relação à frequência. Né? Então, esse máximo de pressão tem a ver com o deslocamento. E para que isso serve? Tá? A gente precisa calcular isso aqui para chegar na energia que ela transporta. E aí vem a intensidade de uma onda longitudinal. O que é a definição de intensidade? Eu tenho uma área, então a intensidade nada mais é do que a energia que passa aqui por unidade de tempo. Ou seja, a energia ΔE sobre ΔT dividido pela área. Tá? Então a intensidade é a potência por tempo, né? Desculpa, por área. Então, a potência é a energia no tempo pela área que vai dar a intensidade. E aí eu tenho que escrever isso daí em termos de energia. Tá? Ó, a força pelo deslocamento é a energia que eu estou produzindo. Lembra que a gente viu lá que potência era sempre força vezes deslocamento? Na onda transversal, era a força na direção de y vezes o deslocamento y. Na onda longitudinal, é a força longitudinal na direção do deslocamento. Então, esse ΔE que está aqui, ó, essa quantidade de energia, é o trabalho da força em deslocar as partículas. Então, é a força vezes ΔU. Agora, a força por área é a força que estava deslocando era a diferença de pressão. Tá? Vezes ΔU dt. Então, aqui ficou ΔU dt que estava ali, que aparece na hora que eu ponho energia como F ΔU. A definição da potência tinha o ΔT embaixo. Então, fica o du dt. Aí a gente estava vendo, desde a transparência anterior, que o ΔP é proporcional ao du dx. Aí eu substituo aqui. Eu vou ficar de novo. Uma coisa muito análoga, que a intensidade ela é igual a uma constante vezes a derivada do deslocamento em relação a x, vezes a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Se você olhar naquela parte da onda transversal, a gente viu que lá também tinha. Só que o deslocamento lá era transversal, então era dy dx, dy dt. E aqui é bem análogo, só que é o du, que é o deslocamento na direção de x. Tá? Que aqui é longitudinal e não transversal. Mas aí eu faço essas derivadas, ó, eu ponho u como cosseno. Tá? Então aqui tem um menos, aqui vai dar menos, aqui tem o menos do ômega, aqui vai dar certo. Tá? Eu ponho esse menos aqui, ele vai ficar positivo. Então eu tenho essa intensidade aqui, ó, instantânea. Em cada ponto ao longo do eixo X e num instante de tempo, eu sei calcular qual que é a intensidade que está passando ali. Mas como a gente fez
explicou da outra vez, isso também dá para pôr o BK, né? Que no outro caso era a força vezes o K, aqui é o B vezes o K, eu posso escrever de outro jeito. Então eu posso sempre manipular isso. Eu sempre tento deixar em relação, em vez de deixar o K, que é 2π sobre lambda, o comprimento de onda, pôr em relação à frequência. Porque a frequência é uma informação que você vai falar assim, uma nota musical tal. Então você sempre tem a frequência dessa nota para você pôr. Raramente você vai encontrar uma tabela do comprimento de onda. Se bem que você pode calcular, só pegar a velocidade da onda no som, no ar, e dividir pelo comprimento de onda. Só que isso depende da temperatura que você está e da umidade. A frequência da nota não. Ela é fixa, ela depende da fonte de som, do que produziu ela. As condições do meio vai mudar apenas a velocidade e o comprimento de onda dela, mas não muda a frequência dela. Então, por isso que é sempre interessante a gente expressar a intensidade de uma onda sonora em função da frequência. Okay? E aqui, de novo, ó, o que importa nisso é a potência média, a intensidade média. Não é a intensidade instantânea. Então, simplesmente o que vai acontecer, a hora que eu for calcular a instantânea, é que esse seno ao quadrado vai virar um meio. Então, eu fico assim, ó. A intensidade é um meio da propriedade do meio vezes a frequência vezes o deslocamento. E isso pode ser escrito, o deslocamento, eu posso escrever em função da pressão, que é uma relação que a gente tinha encontrado aqui. Está vendo a relação entre variação de pressão e deslocamento? Eu uso isso para escrever a intensidade da forma que me convir. Por quê? Bom, eu posso calcular a variação da pressão que a minha onda está produzindo, a fonte de onda aqui, ou posso calcular pelo deslocamento. Por exemplo, um alto-falante, a película que está deslocando no alto-falante. De quanto que ele está deslocando? Tá? Bom, eu sei quanto que eu posso disso calcular a pressão e a pressão voltar para isso. Vocês só vão entender isso mesmo se a gente fizer um exemplo. Sei que essa aula é meio pesadinha, mas já estou acabando. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Ó. A aula que vem a gente vai falar mais sobre decibéis, limiar de audição, limiar de dor. Mas nessa aqui eu vou só fazer esse exercício para vocês entenderem como que a gente pode mexer com essas variáveis aqui. Ó, variação de pressão máxima, produzida, nesse caso, por essa onda sonora. 0,03 Pascal. Temperatura do ar, 20 graus Celsius. Qual a intensidade média dessa onda? Bom, intensidade média, para não ficar carregando essa barrinha em cima, eu vou representar só com I, tá? É um meio, aqui eu vou usar a variação da pressão sobre a raiz do módulo de elasticidade sobre Rosella. Para o ar, num exercício sem muita exigência de rigorosidade, a gente pode usar 1,2 quilos por metro cúbico. Aí a velocidade vai ser 343 metros por segundo. Então eu posso substituir, usar uma relaçãozinha entre essa raiz que está embaixo com a velocidade e pôr simplesmente V Rosella. Aqui. Se olhar na slide anterior, é facinho ver como é que você converte de um para o outro aqui, tá? E isso é legal você saber essa conversão aqui. Na hora que você vai fazer um exercício, é muito mais fácil você fazer o V, que você já conhece, vezes a densidade, que a gente já conhece também, em vez de calcular a raiz disso aqui. Ó. Você tem que lembrar desse módulo, quanto que é a densidade, e depois ainda tirar a raiz. Então fica mais conveniente usar desse modo aqui. E aí você põe a variação de pressão, a velocidade, tudo no sistema internacional, e pumba. Você tem a intensidade dessa onda que está aqui. Então, isso aqui é 1,3 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Numa convenção sobre nível de onda sonora, de intensidade sonora, né? A gente usa o decibéis.
que nada mais é do que é representado por um beta, né? Que é 10 vezes o log da intensidade sobre zero. Onde o zero é a intensidade mínima com que a gente consegue escutar as coisas. Isso calibrado por uma frequência de 1000 Hz. Então eu tenho esse I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então eu pego esse número aqui, ó, divido por 10 a menos 12, vai dar um log de 6, aqui, alguma coisa assim, né? Aí 6 vezes 10, 61. É um pouquinho diferente, não é exatamente 1 vezes 10 a menos 6, né? Dá só um pouquinho depois, 61 decibéis. O limiar da dor é quando eu chego em 120 decibéis, que aí é 1 watts por metro quadrado. Então, com esses valores, ó, dá para a gente calcular, por essas relações que a gente pôs aqui, entre o mínimo e o máximo, uma coisa que vocês vão ficar surpresos se vocês fizerem a conta, é de quanto que é o deslocamento do tímpano. Né? Se eu estou num lugar que eu estou escutando um ruído muito baixo, que é esse... Não, posso fazer para o maior mesmo. O que eu estou escutando aqui estou no limiar da dor, um som com nível sonoro de 120 decibéis. Então, meu ouvido já está doendo de tão alto que está esse som. Qual que é o deslocamento do tímpano para esse nível sonoro? O deslocamento do tímpano é exatamente esse Mi0 que a gente está trabalhando aqui. É a amplitude máxima de deslocação devido às moléculas do ar. Você fazer a conta usando uma das expressões que está aqui, ó, essa daqui, ó, pressão e deslocamento. Você consegue relacionar isso. Então, aqui você tem essa variação de pressão. Está dando esse nível. Ou qual que seria a variação de pressão para 120 decibéis? Você vai ver que é muito pequeno. É um deslocamento assim em escala atômica. Aí você fala, mas tão pequeno eu consigo perceber isso? E a vibração térmica, o fato de a gente não estar tudo parado, está tudo vibrando já. O problema é que, embora seja pequeno, é um deslocamento coletivo. É um deslocamento do tímpano todo, não é de um pedacinho dele, um indo para um lado, um indo para o outro. É todo ele se deslocando. Né? Então é um movimento coletivo e é isso que faz com que a gente consiga escutar. Nesse caso aqui, o deslocamento mínimo, que seria 10 a menos 12 watts por metro quadrado, isso é muito pequeno. Né? E vai ser coisa de angstroms, eu acho, ou menos de angstroms, esse deslocamento. A gente vai fazer isso na próxima aula. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje eu acho que vocês já tiveram bastante coisa. Na próxima aula a gente vai ir um pouquinho mais para frente nessa matéria aqui. A gente vai ver um pouco de ondas estacionárias, que são equipamentos, instrumentos de sopro, né? Efeito e efeito Doppler, também falar um pouquinho. Depois a gente vai fazer exercícios e a revisão dessa parte da última prova, né? Da aula 7, 8 e 9. Aqui. Tá bom? Bom, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão aí que eu abro o microfone. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, então, pessoal, é isso. Bom, na próxima aula, o que eu vou fazer? A gente vai fazer essa revisão aqui. E eu não sei se eu acho que eu vou olhar no calendário se era programado já ter uma provinha ou não.
Entendeu? Se tiver, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu dou a provinha e vocês entregam na outra semana. Aí eu preciso ver também quando que vai ser a prova, né? Mas eu faço assim, eu dou uma olhada nisso e já coloco, e já mando um e-mail para todo mundo já avisando isso, tá bom? Ah, então, boa questão. É isso que eu estava pensando. Como é que eu vou fazer a última prova? Tá? Eu não quero fazer nesse esquema que está aí, não porque eu acho que vai ser muito fácil para vocês, não é isso não. Mas eu estou com medo que o pessoal da comissão de graduação depois não vai aceitar, falar, ah, não, isso aí não podia ter feito assim, tinha que ter feito de acordo com alguma regra que eles estabeleceram sobre esse sistema de EAD, de ensino à distância. Então, eu acho melhor eu perguntar quais opções que eu tenho lá na comissão de graduação para que as notas de vocês sejam válidas, eles não vêm depois criar confusão, entendeu? Então, antes de eu responder, eu vou perguntar para eles isso e, e amanhã eu vejo. Mas a gente não tem muitas opções. Porque ou eu posso dar esse trabalho para vocês fazerem, que vocês fazem num prazo de uns 5 dias, ou fazer uma prova de 2 horas, por exemplo, eu ponho lá e vocês têm 2 horas para fazer o piloto, só que você tem que levar em conta o tempo de vocês fazerem, de vocês fotografarem a solução, de vocês colocarem, mas aí daria o quê? 1 hora a mais, então umas 3, 4 horas de prova. Não, não estou falando que a aula EAD não vai ser aceita. Eu só estou falando assim, eu vou ter cuidado em como eu ponho a prova final de avaliação para ninguém ficar reclamando assim, o pessoal da comissão de graduação não ficar falando que eu não podia ter feito assim. Então é só isso que eu vou perguntar. Mas vai ser uma das duas, ou vai ser uma provinha de alguns dias para você fazer, ou vai ser uma prova de alguns dias, ou uma provinha que é mais rápida para vocês fazerem, mas coisa de algumas horas. Entendeu? Mas eu vou informar vocês. Eu sei que o trabalho vocês preferem, que vocês não ficam tão tensos do que ter que fazer a prova em 2 horas. Eu entendo isso, mas se fosse a prova presencial, teria que estar lá, né? Não, mas não precisa estar conectado para fazer a prova. Eu não vou ficar filmando vocês o tempo todo, que nem tem umas pessoas que estão propondo aí. O que eu estou falando vocês só teriam algumas horas para fazer. Que, se não conseguisse, você está falando cair, não conseguir mandar a prova, né? Tá bom. Vou pensar nisso também. Bom, pessoal, é isso, tá? Boa noite. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, não quiser perguntar nada sobre a prova, que fica por isso aí. Tudo de bom para vocês, se cuidem e espero vê-los de novo semana que vem. Vê-los não, conversar com vocês de novo. Abração, pessoal. Tudo de bom aí.